Você está notando que povo é esse? Você sabe que um dia esse povo cometeu um pecado. Então olha o sonho de um homem, olha a situação que ele está. Esse povo cometeu um pecado, eles disseram que o bezerro tinha tirado eles do Egito. E eles estavam dançando. Moisés tinha ficado um pouco a mais do tempo normal lá na montanha. E agora eles fizeram um bezerro de ouro e eles disseram, olha, este nos tirou do Egito. Interessante, Deus ele estava para destruir Israel. Quando Moisés vê que Deus, porque Deus diz, eu vou destruir esse povo. Quando Moisés vê isso, ele corre para interceder, ele diz, não, Senhor, perdoa esse povo, esse é o teu povo, não, eu não quero ouvir conselho. Interessante, esse é um quadro bíblico, não é complicado de entender, um homem intercedendo e Deus querendo destruir. E quando Moisés vê que Deus não vai perdoar, Moisés ele pega o nome que ele tem certeza que está no livro da vida, ele pega o seu nome e ele diz, Senhor, se tu não vai perdoar esse povo, risca o meu nome junto com o desse povo. Mas sem esse povo eu não vou para Canaã. Olha o sonho de um homem, olha a visão que esse homem tem. Antes que Deus tivesse que ter destruído o povo e ter destruído Moisés, ele perdoou o povo e Moisés andou junto com Israel para Canaã. Mas chegou um dia muito difícil e esse foi o dia mais difícil da vida de Moisés. Esse dia Moisés foi acossado e apertado e o povo queria água. E Deus chamou Moisés e disse, calma, eles querem água, eu vou dar. Então agora você vai e fale com a rocha. A rocha já foi ferida. A rocha ferida vai dar água. Não se esqueça, Moisés, fala com a rocha. Interessante que o povo apertou Moisés. E olha, você sabe que Moisés foi o homem mais manso que andou sobre a terra. E o povo instigou e provocou Moisés. Agora imagine o homem mais calmo sair do sério. E de repente Israel provocando Moisés, Moisés perdeu a cabeça, perdeu a compostura, perdeu o estilo, perdeu o padrão, perdeu o nível. E ele nervoso olha para o povo e diz, olha, vocês querem água? E o povo assustado olha Moisés e fica assim, o que está acontecendo com Moisés? Então vocês terão, e ele começa a ferir a rocha. Deus tinha dito, fale com a rocha, e ele está ferindo a rocha. Interessante, você sabe que depois de um grave pecado que Moisés cometeu, imediatamente Deus fez um poderoso milagre e a água saiu da rocha. Você sabe que Deus poderia ter deixado Moisés passar vergonha, Deus poderia ter deixado Moisés ali sem cumprir a sua palavra e deixado ele sozinho, mas Deus cumpriu a palavra. Imediatamente depois de cometer um pecado, Deus cumpriu e ele realizou um poderoso milagre. Isso aqui tem algo a nos dizer. Se Deus que é Deus, irmão, amigo, jovem, eu quero falar muito sério contigo. Se Deus que é Deus, quando o seu líder pecou, se Deus que é o Todo-Poderoso não ousou ir contra o seu líder, como que alguns hoje estão se levantando contra os ungidos de Deus, contra pastores, contra líderes. Isso está se tornando muito comum hoje em dia, pessoas falarem mal de pastores, de liderança, criticarem, prejudicarem. Como que alguns se levantam? Eu quero te dizer o seguinte, não te envolva nessa questão. Porque Deus tomará conta de cada um que se envolver contra o ungido. É claro que um ungido ele não é livre para fazer o que quer. Você pode estar machucado, ferido. Às vezes um pastor te feriu. Você tem todo o direito de chegar a ele e dizer o que você sente. Mas você não tem o direito de prejudicar um pastor, de prejudicar um líder. Você quer ver uma escritora, certa vez, ela deixou um pensamento muito sério, ela disse assim, Deus sempre tem homens, olha só, Deus sempre tem homens a quem Ele confia a sua mensagem, seu Espírito toca-lhes o coração e os constrange a falar, movido por santo zelo e com o poderoso impulso divino neles, saem a cumprir seu dever sem calcular friamente as consequências de falar ao povo a palavra que o Senhor lhes deu. A mensagem que traz é severamente criticada e rejeitada de maneira mais intolerante e profana. Você sabe que o ministro é o homem de Deus que tem que falar a verdade. Cuidado para se levantar contra, cuidado com tuas atitudes contra um líder. Você tem que ter amor, respeito, você tem que orar pelo teu líder. Agora, interessante, sabe que um líder não está isento, ele, por exemplo, ele pode cometer erros. Mas ai do líder que desobedece a Deus.
E você já já vai ver o que vai acontecer com um homem de Deus quando ele sai do caminho. Você sabe que, por um lado, os membros, os irmãos, devem orar pelo pastor. Se há alguma coisa contra o pastor, vai e fale a ele, porque a regra bíblica é clara. Se você tem algo contra teu irmão, vai tu a ele. E isso encaixa também ao pastor. Agora, quando um líder sai fora do caminho, você sabe que quando Moisés pecou, Deus chamou Moisés. E ele disse, sabe o teu sonho, Moisés? Você acha que Moisés é o tipo de pessoa que esquece o seu sonho? Você acha que Moisés esquece por um dia seu sonho? Eu vou te dizer uma coisa que eu penso. Eu acho que Moisés, ele arrumava a sua cabana, cada vez que ele armava a sua cabana, ele a colocava com a porta em direção para Canaã, porque ele queria dar o primeiro passo do dia em direção a Canaã. Ele é um sonhador. Agora olha só o que Deus diz. Deus chega para Moisés e diz assim, você não vai entrar em Canaã. Você não vai chegar em Canaã. Você não vai conseguir. O teu sonho não vai se realizar. Esqueça. Quando os teus sonhos não se realizam, e aí o que você vai fazer? Você está notando? Moisés pecou e o seu pecado o proibiu de entrar em Canaã. Você está notando? Não foi erro de Deus, foi o erro de Moisés. Ele errou e agora ele não pode entrar em Canaã. Então, de aqui em diante, eu vou te dizer o seguinte, eu admiro muito esse homem, porque esse homem agora sabe que não vai poder entrar em Canaã. E agora, para você entender a dimensão do pecado de um líder, olha só, Israel precisa entrar em Canaã. Israel está na hora de chegar em Canaã. Israel agora está na hora de tomar posse de Canaã. E olha só que quadro. Para você ter uma ideia, quando um líder cai, olha quanta coisa é atingida. Sabe quem estava proibindo Israel de entrar em Canaã? Por incrível que pareça, Moisés estava atrapalhando Israel de entrar em Canaã. Porque ele está vivo e ele tem que morrer. Interessante que Moisés, ele poderia ter pedido para Deus, Deus, olha, não vai me deixar entrar em Canaã, tudo bem, então me deixa viver fora de Canaã. Eu subo a montanha um dia, eu subo ali perto do Rio Jordão, eu olho Canaã, me satisfaço, volto para minha terra, fico ali, e quando der saudade... Mas interessante, esse homem, você vê, sabe que 2,5 tribos, eles quiseram ficar aquém de Canaã, para o lado de cá do Jordão, eles precisam de um pastor. Mas Moisés em momento algum questionou a Deus, e ele disse, em momento algum Deus me dá uma outra chance. Quando Deus disse para Moisés, o teu sonho acabou, ele acreditou que o sonho humano dele jamais se realizaria. Agora aqui vem uma questão. Moisés sobe a montanha, quando ele chega lá em cima, ele olha Canaã. Note, olha Canaã, mas não vai para Canaã. Ele vê norte, sul, leste, oeste.